Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Isaías 55. Isaías 55, essa é a petição, a palavra do Senhor. Com a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com firmes manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por teu testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, o que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faço brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que me designei, que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados, os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória ao Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Pai querido, somos aprendizes, e temos dificuldade, meu Pai querido, de entendermos, assimilarmos e respondermos a Tua palavra. Que o Senhor nessa noite venha dirigir, conduzir, falar, convencer os nossos corações, as nossas mentes, para que voltemos para Ti, Senhor. Amém. Ó Pai querido, Deus dos exércitos, visita a Tua vinha e cura-nos, Senhor, pela Tua graça. Amém. Nossos corações precisam ser curados nessa noite, meu Pai. E só o Senhor tem bálsamo curador através da obra do Teu Filho na cruz. Ajuda-nos, Senhor. Pela Tua graça e Tua misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite eu gostaria de falar sobre a nossa maior
maior necessidade. A graça de Deus, meus irmãos, é a porta dos céus. Nós vivemos em tempos cada vez, sabemos, cada vez mais difíceis. E isso não é novidade para ninguém, nem vai ser novidade daqui 5, 10, 15, 20 anos, até Jesus voltar, os tempos serão sempre difíceis. A questão não são os tempos difíceis, a questão somos nós que somos difíceis. A questão é que nós temos uma grande tendência de buscar substitutos e deixar o manancial de água viva que está em Cristo Jesus. Por isso aqui é um convite para mim e para você nessa noite. É um convite maravilhoso. Antes de o Salmo 55, você tem o Salmo 53, pouco antes, que fala da cruz. O Salmo 54, que fala da igreja, a igreja de Cristo. E nós vamos no Salmo 55, nós irmãos, que é um convite de Deus para a minha vida e a sua vida nessa noite. E a convite do Senhor é um convite gratuito e gracioso para que venham todos. Quem são esses todos que têm sede, que têm fome? Nós, irmãos, nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, dê mais necessidade às nossas vidas, dê mais sede de Ti mesmo. E falamos como o Salmo 42, a minha alma suspira para o Deus vivo. Do mesmo modo que a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Ti, Senhor. Um desejo, um anseio por Cristo. Amados irmãos, as nossas mentes precisam ganhar a realidade, a verdade da palavra de Deus, mas os nossos corações precisam ser incendiados pelo Espírito Santo e aquecidos pelo Espírito Santo, para que não tenhamos uma vida morna, para que não tenhamos uma vida que desagrada a Deus, para que não tenhamos uma vida que não expressa Cristo, para que nós não tenhamos uma vida, meus irmãos, que provoca vômito a Deus e as pessoas. Jesus chama você e eu, você essa noite. Vinde. É um convite maravilhoso do Senhor. Quantas vezes Deus está convidando vinde? Aqui só nesse texto você tem 3 vezes falando vinde. Quando você vai, amados irmãos, com Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amados irmãos, os argumentos, esses argumentos insistentes para reforçar o convite, nós estamos no versículo 2 e 3. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite não para aquele que já não está sedento, não é um convite para aquele que está cheio de si mesmo, não é um convite para aquele que tem substituído o manancial da água viva por cisternas rotas que não retêm a água. Esse convite não é para aqueles que estão acomodados, esse convite não é para aqueles que já estão descansando na sua própria vida, mas são tremendamente sedentos da presença de Jesus e da expressão da Bíblia. É um convite aos sedentos, é um convite daqueles que têm sede. É o mesmo convite que Jesus faz em João 7, na festa do tabernáculo. Imagina uma festa que estava ali, tinha tudo, bebida, comida, tinha tudo. Diante daquela festa, Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus continua fazendo a mesma coisa. Jesus veio para pecadores, Jesus veio para aqueles que têm sede, Jesus veio para os cegos, para os oprimidos, para os escravos do pecado e desse mundo. Jesus veio para libertar, abrir os nossos olhos. Jesus veio para nos salvar e nos libertar desse mundo maligno
e nos libertar do pecado e da culpa do pecado e libertar de nós mesmos. Você está satisfeito? Ou a sua vida é uma vida seca? Você está satisfeito? Você está seco? Amados irmãos, se você ver no Isaías 53, ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, sem paz, sem esperança, sem vida, sem fruto, sem consolo. Amados irmãos, não tinha aparência de formosura, não, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amados irmãos, é esse Senhor que está fazendo o convite para mim e para você nessa noite. Ele faz o convite, ele faz a promessa. Ele coloca, amados irmãos, que os pensamentos deles, o caminho do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos, nossos pensamentos. E ele fala que a palavra dele não voltará vazia, porque ele é fiel naquilo que ele faz, naquilo que ele convida. Ele é fiel naquilo que ele responde à chamada do Senhor, dizendo: eu vou, Senhor, eu vou. Ele é fiel. É um convite tremendo, maravilhoso, é gratuito. E ele diz aqui, o texto é tão maravilhoso: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e a vós que tendes, não tendes dinheiro, vinde e comprai. Mas irmãos, é uma coisa que parece absurdo, como que ele convida eu e você para vir a ele comprar, e ele vai dizer que você não precisa de dinheiro. É uma coisa assim interessante. Como é que Deus fala para comprar, mas ele diz que você não precisa de dinheiro? Do mesmo modo que ele pega aquela igreja lá de Sé, que não é quente, não é fria nem quente, é morna. Ele fala assim: olha, vinde a mim, comprai. É o termo, meus irmãos, que Deus está dizendo para mim e para você: é impossível você comprar. Porque as coisas de Deus você não compra, as coisas de Deus você recebe pela graça. Amém. Você é o necessitado, recebe pela graça de Deus. Ele já comprou, ele já pagou todo o preço da nossa aceitação a Deus, da nossa reconciliação com Deus, da nossa filiação, da nossa salvação. Ele pagou o preço. Meus irmãos, aqui nós vemos, ele nos conduz, meus irmãos, da morte para a vida. Ele também nos conduz da derrota para a vitória. Ele conduz do sofrimento para a perfeição, da tristeza e dor para a disciplina de uma vida que tem fruto da graça de Deus. O convite é para sempre, o convite para necessitar, porque há muitas pessoas secas, mas não se enxergam necessitadas, e tentam encher essa secura com outras coisas. A Bíblia vai dizer aqui, são substitutos. Então as pessoas estão tristes, as pessoas estão desalentadas, estão entrando nas drogas. Então nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos investir nesse mundo, nós vamos fazer muitas viagens, nós vamos investir nas coisas terrenas, e lá no final da vida eu vou dizer: estou seco, porque nunca bebeu da água da vida que Jesus trouxe. Nunca. E Jesus continua oferecendo. Amados irmãos, aquela mulher que chega no poço de Jacó, João 4, seca, uma sequidão daquele jeito. Quando você vai no Nordeste, na época da seca, você vê aquela terra rachada, tudo quebrada, tanto seco que está. Meu amado irmão, quando a água cai, aquele laço agarra aquela água, porque é o único que pode sedentar as nossas vidas é Jesus Cristo, meus irmãos. Você pega esse texto tão maravilhoso para mim e para você. As pessoas estão procurando
preencher o vazio na alma que ninguém pode preencher. A Bíblia diz em Eclesiastes que no coração do homem ele sabe que existe uma eternidade. Mas quem pode preencher o coração do homem da eternidade? Só o Deus eterno pode preencher uma alma que está eternamente perdida. Só o Deus eterno. Não tem outro. Amados irmãos, ele diz aqui para mim e para você: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Você gasta o seu dinheiro, amados irmãos, tentando compensar o vazio do seu coração. Você tenta investir, você trabalha, suor, naquilo que não satisfaz. O homem e a mulher é o eterno, amados irmãos, insatisfeito. Mas não sabe que a sua maior necessidade é aquele que satisfaz plenamente, é Jesus Cristo. Ele vai dizer para aquela mulher, está no quinto relacionamento, não é seu nome. Jesus vai dizer: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Amados irmãos, só Jesus pode descedentar a nossa maior sede. Maior sede é de salvação, é de reconciliação com Deus, de perdão dos nossos pecados, é da filiação, é da vida eterna. Nada pode preencher. Olha o mundo, irmãos. Olha o mundo. Desespero total. Estão desesperados. E Jesus está dizendo a mesma coisa. Porque Jesus é a água da vida. O que nós precisamos de vida? O que é local seco, rachado, não tem vida, não cresce nada. Mas quando você joga água, você encharca. Mas irmãos, a semente da palavra de Deus vai brotar e vai crescer e vai produzir fruto. O mundo é assim. O mundo está esperando algo espetacular que vai resolver o problema do mundo. Amados irmãos, não existe nada espetacular nesse mundo a não ser o seu próprio pecado. A única coisa que pode salvar esse mundo chama-se vida. E Jesus diz que Ele é a vida. E quem tem a Cristo, tem a vida. E quem não tem Cristo, não tem a vida, está seco, morto. Mas Ele faz um convite maravilhoso. E Ele diz aqui: olha, por que você gasta o seu dinheiro, o seu tempo, o seu suor com aquilo que não pode saciar você? A conta bancária sua não vai fazer você um homem feliz. O que você possui nessa terra não pode regar o seu coração seco, sem esperança. Não pode. Então o mundo faz você ir atrás das coisas do mundo, tentando preencher um vazio que ninguém pode preencher, porque o vazio é eterno. E esse vazio eterno, só o eterno pode preencher o meu coração, o seu coração. E ele diz assim: naquilo que não é pão, o vosso suor, naquilo que não satisfaz. Por isso a chamada do mundo é: compre isso, compre aquilo, mude isso. Você está com uma calça assim? Não, vamos ver essa calça aqui. Não, agora saiu a moda, a calça agora é a época do vermelho, então todo mundo está vermelho. Não, é época do amarelo, todo mundo está amarelo. Não, saiu o amarelo, vamos voltar lá para trás. Agora é calça de aquela calça larga embaixo, agora é calça. E nós vamos o mundo todo tentando preencher o vazio do coração do homem, que nunca vai preencher. Só Jesus Cristo pode descedentar você, meu irmão, minha irmã. Só Jesus Cristo. Sem Cristo nós somos um deserto, sem esperança, sem vida. Mas Jesus veio nesse mundo para os desertos, como eu e você, e fazendo um convite: vinde a mim, vinde a mim, vinde vós que tendes sede, vinde às águas.
graça sobre graça. Você está tentando preencher a secura da sua vida com o quê? Com o quê? Nunca vai preencher isso. Nunca. Que Deus dê necessidade nessa noite a nós, irmãos. Não é só visão que estamos secos, mas necessidade. E quando a palavra de Deus profética vem, e ouve a voz do Senhor, não importa os ossos mais secos que estiverem, eles vão começar a se movimentar. O poder de Deus, o pensamento de Deus não são nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são nossos caminhos, são muito mais altos. E quando a palavra de Deus vem, amados irmãos, e é recebida como palavra de Deus, não há ossos que resistam. Eles começam a mexer. Não é segura que resista. Ele começa a encharcar. Porque é o poder de Deus operando. E só Jesus pode fazer isso na minha vida e sua vida. Ele diz: ouvir-me atentamente. Presta atenção. Você ouve as pessoas. Ouve jornais. Ouve as tragédias. Ouve isso, ouve isso, ouve isso. E Deus está dizendo: vocês precisam me ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e deleitareis contigo manjares. Ele vai dizer: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Meus irmãos, nós vivemos em época onde nós estamos distanciando de Deus. As coisas seculares, as coisas desse mundo nos distraem e tomam o nosso coração. Prestem atenção, meus irmãos. Eu estava falando com o Severino. Você sabe que aqueles irmãos da igreja primitiva reuniam todos os dias em casa em casa? Se nós vamos falar isso para a igreja hoje, meus irmãos, não vai ter nenhum. Por quê? Substitutos. O banquete está pronto. Está pronto. Chama as pessoas. Já mandei o convite. E qual o convite? Vinde a mim. Vocês que têm sede, venham e bebam. E no seu interior fluirão rios de água viva, que é a presença do Espírito Santo em nosso interior. Vinde. E aquele servo sai contando, dizendo para as pessoas que receberam o convite. Você recebeu o convite. E quantos que estão ouvindo receberam o convite, estão recebendo essa noite? O que você vai fazer com o convite de Jesus? É o convite que determina entre a vida e a morte, o céu e o inferno. E aquele que perguntou saindo: olha, está na hora. Olha, sabe uma coisa? Substitutos? Não, sabe uma coisa? Eu comprei uma parede de gado, eu tenho que provar. Não, outro, eu comprei um terreno, eu tenho que ver. Outro, eu acabei de casar e eu tenho que ir com a minha esposa. Não tenho tempo, na minha agenda não cabe. Senhor, esse convite não existe. Eu tenho outros convites substitutos, que são coisas terrenas, são posses, são coisas, são famílias que estão à frente do próprio Senhor Jesus Cristo e do convite de Jesus. E aquele Senhor ficou extremamente irado. Sai pelas ruas. Convite quem? Convite aqueles que realmente estão secos e reconhecem que estão secos e precisam da maior necessidade, que sou eu mesmo. Trago-os para cá. Esse vem. Amados irmãos, como homem é difícil entender que sem Cristo ele está morto, perdido, ele está indo para o inferno. Mas não pode falar sobre isso na igreja, porque aí ofende as pessoas. Meus irmãos, você está mais preocupado com o quê? O que as pessoas pensam ou com aquilo que Jesus está convidando você entre a vida e a morte?
Olha o texto maravilhoso. Ele faz esse convite, ele diz para ele: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma virá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas para Davi. Essas são promessas da vida, está em 2 Samuel, não vou ler. Vai ter um presidente seu, vai reinar, vai governar. Esse sim será. É o filho do seu filho, que é Jesus Cristo. Ele terá um reino eterno. Ele fará uma aliança eterna. E essa aliança não é com bodes e carneiros, não é sangue do animal, mas é o seu próprio sangue do Deus encarnado, que morreu naquela cruz e derramou seu sangue precioso para salvar eu e você, miserável pecador. É esse, meus irmãos, que naquela cruz diz: eu tenho sede. É esse que convida eu e você para beber da água que Ele mesmo, porque só Ele pode descedentar a nossa sede. Ele é o Senhor. Meus irmãos, vinde 4 vezes, meus irmãos, ouvi 3 vezes. Nós estamos seguros para sempre se nós estamos em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, meus irmãos, nós estamos num deserto. Ele tem abundante provisão para mim e para você. Olha o que ele diz que dá aqui. Ele é apresentado em vários termos: águas, vinho, leite, que satisfaz, finos manjares. Mas irmãos, aqui a água fala da água da vida, que é Cristo. O vinho, amados irmãos, fala da satisfação em Cristo. Esse vinho celestial, ele entra naquele casamento, acabou o vinho, claro, aquele vinho não satisfaz. Esse vinho vai acabar. Esses substitutos que nós colocamos vai acabar. Acabou a alegria, cadê a paz, cadê a festa? Não tem mais. Aí Jesus disse para aquele servo: pega aí os cântaros, põe água. É a palavra de Deus, amados irmãos. É a palavra de Deus que Ele vai dizer aqui: a minha palavra não voltará vazia. Vai encontrar corações sedentos, corações que estão com sede, vão ser saciadas pela minha palavra. Traga isso daí. Agora sirva. Mas se você servir água? Não! Você não está entendendo que eu sou a água da vida, aonde a morte e a vida. Ele faz o impossível. Meus amados irmãos, Ele faz do deserto um manancial de água viva. Ele faz do coração duro um coração amolecido. Ele faz do perdido um salvo. Ele faz do filho do diabo um filho de Deus. Ele faz daquele que não aceita, agora é aceito pela sua graça e misericórdia. Só Ele pode fazer isso, meus irmãos. E isso é tão maravilhoso. E eu e você, Ele está dizendo aqui: vinho e leite. Leite, 1 Pedro 2 vai dizer que leite é genuína palavra de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Vinho fala da ação do Espírito Santo, trazendo-nos alegria verdadeira em Cristo Jesus. Promessas. Somos abençoados com todas essas bênçãos espirituais. Todas. Ele diz em Efésios 1:3: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Porque Ele é a água da vida. Ele que convida, Ele que se dá, é Ele que é oferta e ofertante, amados irmãos. Ele é o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. E quem beber dessa água jamais terá sede. E quem beber dessa água no seu interior fluirá o rio da vida. Estou falando do Espírito Santo que me receber quando Jesus subiu ao céu. Irmãos, como vai a nossa vida? Tudo isso, amados irmãos, Ele vai dizer para mim e para você: buscai o Senhor, porque Ele está aqui. Um dia, amados irmãos, se você vai buscar o Senhor, você não vai faltar. Mas hoje é dia de buscar o Senhor.
Quem vai buscar o Senhor? Os sedentos, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome do Senhor, aqueles que se enxergam secos, sem vida, não há flor, não há fruto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e Ele está perto. Graças a Deus, perto está o Senhor. Mas um dia, meus irmãos, não haverá tempo mais. Não haverá tempo mais. Por isso a palavra de Deus diz, pegando o contexto, fora do contexto, irmãos, pode dizer: hoje, se ouvires minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, meus irmãos, Ele está perto hoje. Ele é a água da vida hoje. Ele está convidando você hoje. Ele está dizendo: ouça, vinde, ouvir, e a vossa alma viverá, porque senão ela vai estar perdida. É um convite do Senhor, meus irmãos. Será que nós temos parado para pensar? A palavra de Deus diz: deixe o perverso o seu caminho, porque aquele que bebe da água da vida é salvo por Jesus Cristo. Ele é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Seu caminho de perversidade, ele está fora. Deus transformou ele, pegou do reino das trevas, da perversidade, da iniquidade, da condenação, da culpa do pecado, da filiação do diabo, da condenação eterna, e nos transportou no reino do Filho do seu amor. E entre esses dois reinos há uma cruz. O que descedenta a minha vida e sua vida é a cruz de Cristo, porque nela nós fomos aceitos. A maior atração dessa humanidade é a cruz de Cristo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Que atração é essa, meus irmãos? Não é, são duas coisas que um atrai o outro, Helder. Dois metais com ímã, sem ímã atrai. Não, é o oposto. Vim comprar sem dinheiro, é o oposto. É impossível você comprar, é impossível você ser atraído, é impossível. Mas pela graça e misericórdia minha, eu te atraio, pelo meu amor eu te atraio, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Atraindo eu você para Ele mesmo, meus irmãos. Cadê o nosso amor, Senhor? Irmãos, os convidados são todos. E a água que Ele tem é suficiente para cada um e para salvar o mundo. Amém. É a graça dele, maravilhosa graça. Ouçam todos, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Qual é a qualificação que Deus exige? Secos e sedentos, porque o mundo está seco, mas não vê a sua maior necessidade, que é Jesus Cristo, que é o manancial da vida. Muitas vezes a própria igreja, os filhos de Deus, meus irmãos, deixa o manancial da água viva e vai cavar para vocês cisternas rotas que não retêm a água. São substitutos que satisfazem a sua alma doente, mas o seu coração fica totalmente, amados irmãos, seco. São coisas que você gasta, são coisas que você busca, são coisas que você empenha, mas não satisfaz. Mas, irmãos, a maior necessidade das pessoas é água. Você pode ficar sem comer um bom tempo, até 40 dias até mais, mas sem beber água, 4 a 5 dias, se entrou insuficiência renal, você vai morrer. O mundo está morto, irmãos, e o manancial está perto. O mundo está morto e o manancial está convidando. E o mundo está morto, não tem como pagar. Jesus vai dizer: não precisa, porque o preço eu paguei naquela cruz. Você receba o meu chamado e receba a mim mesmo, porque eu sou a água da vida e você vai ter vida eterna. Irmãos, a qualificação é essa. Foi o chamado de João 7. Ó, vinde todos que estão
tem sede de tantas coisas, por isso o mundo jaz no maligno. E Jesus é a única esperança para esse mundo e para mim e sua vida. É Jesus Cristo. E Ele continua cuidando. Vinde comigo. Você está cansado, sobrecarregado, você está seco. Você preenche o requisito. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. E aonde não havia água, agora do seu interior fluirão rios de água viva, porque Cristo vai estar dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, para onde Deus convida? As pessoas convidam. Vai que a minha igreja te salva, o pastor te salva, a religião te salva, faça isso que você vai ser salvo, faça aquilo que você vai ser salvo. Amados irmãos, Jesus nunca diz isso. Jesus sempre convidou para Ele. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, ouvi-me. E vinde a mim, e bebei, e a sua alma viverá, porque ela ganhará a vida de Cristo. E ela viverá eternamente. Mas irmãos, vinde a Cristo, pois só Ele a fonte é aberta. Ele está aberto. A fonte está aberta ainda. Mas um dia vai fechar. Não haverá tempo mais. É hoje. Ele é a rocha ferida. E essa rocha ferida saiu água para descedentar toda aquela multidão no deserto. Descedentou. E só essa rocha ferida pode descedentar a minha e sua vida no deserto. Só Jesus pode fazer isso. Fora disso, amados irmãos, uma solução para mim e para você. Vinde as águas curativas, vinde as águas curadoras, vinde as águas salvadoras, vinde as águas purificadoras, vinde as águas transformadoras, vinde Jesus Cristo. Ele é tudo isso e muito mais. Amados irmãos, o convite é tão interessante, já falei para os irmãos, que ele diz: vinde e comprai. Todas as religiões vai dizer para você ser salvo, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, dá isso para a igreja, faz isso, é mentira. Jesus diz: vinde a mim, vinde às águas e comprai. Ele está dizendo: é impossível você pagar. É impossível. Mas eu já comprei. Eu recebo de graça a salvação de Cristo Jesus. Eu estou meio distraído nesse caminhar, estou meio ficando seco. Vinde a mim, diz Jesus. Vinde a mim. Tomai, bebei essa água, essa provisão, amados irmãos, para nós. Essas dádivas nos são oferecidas gratuitamente. E o preço pago é o próprio sangue do Deus encarnado, Jesus Cristo. Não moeda celestial. Vocês lembram quando Jesus morreu, o soldado abriu o lado de Jesus, o que saiu? Água. Meus irmãos, não existe nada que pode salvar a pessoa, a não ser a água e o sangue que veio do Senhor Jesus Cristo. Fala da sua palavra, vai falar do seu perdão, da aceitação, da justificação, através do sangue de Jesus na cruz. Amados irmãos, nós não temos nada para fazer para restituir o preço que Jesus pagou naquela cruz. O que Deus faz para mim e para você? Aquele morrer na cruz, que faz isso tudo por mim? Amados irmãos, nós temos dificuldade numa assembleia pequena, de ter gente para trabalhar com crianças, de gente para visitar, de gente para ir fazer o trabalho. Nós temos dificuldade. Mas tinha uma irmã que frequentava a igreja Nazareno em Campinas, 5.000 membros,
Não tinha gente para trabalhar. 5 minutos. Ah, meu amado irmão, vem e beba, e do seu interior fluirão rios de água. Por que vocês me deram para as outras pessoas beberem daquilo que você bebeu, que está em você? Nós só podemos dar aquilo que nós temos a nós irmãos. Não podemos dar nada aquilo que nós não temos. Que as coisas que são parecidas já estão compradas e pagas, porque Cristo já comprou tudo isso. Seremos bem-vindos, nós temos promessa. Olha o que está escrito aqui: deixe o perverso seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em misericórdia. Ah, mas olha, eu caí, eu fui longe, eu estou abandonando, estou longe, você não tem nem ideia. E Deus está dizendo para você: perto está o Senhor. Vinde e bebei da água da vida. Ele está perto. Ele não está longe de ti. Ele está perto. Esse Senhor maravilhoso, o nosso Senhor. Amados irmãos, e ele diz aqui, tremendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Não são. Não tem o que fazer, está seco, está perdido, não tem restauração, não tem como. Meu casamento não tem como restaurar, minha vida pessoal não tem como restaurar, minha vida familiar não tem como restaurar, minha vida pessoal não tem como restaurar. E Deus vai dizer: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos que eu tenho para você é de fazer o bem em Jesus. E os meus caminhos é o caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Deus. São elevados, são celestiais. Não são os caminhos humanos, amados irmãos. Não são. São os caminhos de Deus. Seremos bem-vindos. E Deus tem promessas para mim e para você. Que coisa tremenda, amados irmãos. Nós devemos reconhecer que esse Senhor Jesus, nós precisamos ser vencidos a aceitar esse convite. Que Deus esteja vencendo a minha resistência e a sua. Amém. Essa noite. Você que está ouvindo, que Deus esteja quebrando, vencendo, amados irmãos, a sua resistência de beber dessa água, que é a única esperança para a sua vida. A água da vida que é Jesus Cristo. Ele está perto. Ele convida, ele diz: buscai, eu estou perto. E ele vai dizer que ele vai firmar isso através da sua própria palavra. Olha que está no 9: porque assim, olha o 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e a faça brotar para dar semente ao semeador, o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei, sim, para todos aqueles que têm sede e venham a Jesus. Ela não voltará vazia. Deus promete na sua palavra que aquele que vai a Ele serão saciados. Aqueles que vão a Ele, pela graça e misericórdia, serão salvos, serão libertos, serão reconciliados, ganharão filiação, ganharão o céu. Porque Ele é rico em perdoar. Irmãos, o que nós esperamos desse mundo? Nós inclinamos os nossos ouvidos a tanta coisa e não inclinamos nossos ouvidos ao Senhor, para ouvir a sua voz. Amém. E olha o que a igreja, o que ele diz para a igreja. Aí para a igreja, ouça que o Espírito diz à igreja. Ah, meus irmãos, e ele está dizendo para a igreja: compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para vestir-lhes de cera manifesta a tua nudez, e colírio para ungir os olhos, para que vocês tenham visão de Cristo. Porque Ele ama, Ele repreende, disciplina todos quanto amam. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, ouça
feito com o nosso Senhor? O que nós temos feito? Mas irmãos, é indescritível a bondade de Deus e o que Ele faz com aqueles que recebem o chamado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos salvarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e de coração, tereis descanso para vossas almas. Meus irmãos, Jesus é a nossa salvação. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso salário. Ele é o céu na terra. Ele é a nossa salvação eterna. Para quem? Meus irmãos, é indescritível bondade de Deus para mim e para você. Eu vi, sua alma viverá, é uma promessa de Deus. A própria palavra de Deus diz em João: aqueles que o Pai mandar a mim, jamais lançarei fora. Está vendo, amados irmãos? E ninguém pode vir a mim se o Pai não mandar. Amados irmãos, quantas vezes Deus está mandando você, e você que está ouvindo, para o vídeo, mas você não aceita o convite. Você resiste ao convite. Você quer deixar para amanhã? Vai deixar para outro dia. Não, amados irmãos. Outro dia você não sabe o que vai acontecer. Hoje o Senhor está perto. E amanhã? E amanhã? O convite do Senhor Jesus Cristo é prometido com aquele que garante todas as promessas para mim e para você. Nós devemos pensar nele, porque Ele é que dá o ritmo da minha vida. É Ele que diz: buscai. É Ele que diz para mim e para você: volte, volte, volte. Quantos estão distanciando, meus irmãos? Quantos estão fugindo? Quantos estão usando substitutos que nos satisfaz? Qualquer coisa não satisfaz. O que satisfaz, amados irmãos, é a água, é o pão, é o leite que fala do nosso nome e só Deus. Só Ele satisfaz a minha vida e a sua vida. Sem Ele, amados irmãos, não vazio total. Ele faz um anúncio muito claro para mim e para você. É uma palavra de segurança. É uma palavra, mas deixar, converter e voltar. Deixe a sua velha vida. Volte para o Senhor. Porque Ele é rico em misericórdia. Deus está perto ainda e pode ser encontrado em graça. O dia da salvação é hoje e agora, não é amanhã. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. É uma palavra para aqueles que estão perdidos, mas também é uma palavra para aqueles que já receberam Jesus e estão numa vida de sequidão. Porque deixaram o manancial da vida e fizeram para si cisternas curtas que não retêm água. Cisternas rotas fala da idolatria. Toda vez que o nosso coração não ama o Senhor, nós estamos amando alguma coisa do mundo ou amando nós mesmos, mas não o Senhor. Distanciamento de Deus. Meus irmãos, a alma que retorna com arrependimento encontrará. Não tenha dúvida nenhuma. Perdão em abundância. Misericórdia em abundância. Nunca houve Deus como nosso Deus, que tem prazer na misericórdia e que joga nossos pecados no fundo do mar. E um escritor diz assim: e Deus coloca uma placa enorme: é proibido pescar, porque seus pecados foram lavados, foram perdoados. Deles não me lembro mais. Meus irmãos, esse é o poder de Deus, o milagre em Cristo Jesus. Ele está dizendo: abandone seus próprios pensamentos, abandone seus próprios caminhos, porque os meus pensamentos são elevados e os meus caminhos são elevados.
Os seus pensamentos, seus caminhos são terrenos, mas os meus pensamentos, meus caminhos são celestiais, são eternos. O seu caminho, os seus pensamentos são terrenos, são finitos, em coisas visíveis, mas os meus pensamentos e os meus caminhos são coisas eternas, invisíveis, celestiais, guardadas no céu pelo poder de Deus. Ninguém pode tirar. Irmãos, o que nós temos feito com o nosso Senhor? O que nós temos feito com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Eu e você. Recebo Jesus. A todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nessa noite você enxerga a sua maior necessidade e beba da água da vida que é Cristo Jesus. Você vai fazer como aquela mulher. Ela foi lá para beber no poço de Jacó e todo dia tem que ir lá. Mas a maior sede, necessidade daquela mulher era ser salva pela graça de Deus. E quando ela recebeu Jesus, que é a água da vida, ela largou tudo e voltou para a cidade contando para as pessoas: eu vi alguém que é profeta, ele falou tudo da minha vida. Está vendo, amados irmãos? A maior necessidade, irmãos, é Jesus Cristo. Você só pode ter vida, você só pode ter fertilidade e fruto de Deus se você beber da água da vida, que é Jesus Cristo. Fora disso, amados irmãos, são águas mortas. E alguém pode dizer: mas também, amados irmãos, eu sou uma pessoa amargurada. Mas quem é que trata a amargura da nossa vida? A cruz de Cristo. É o lenho. O lenho trata a nossa sequidão. O lenho trata a nossa falta de fruto. O lenho trata, amados irmãos, a nossa amargura. O lenho é a cruz de Cristo. Joga esse lenho nessa água, transformou-se em água potável. Por quê? Amados irmãos, porque se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água que vai abençoar as outras pessoas com a mesma água que você bebeu. Amados irmãos, o que nós temos feito com esse poço de água viva? O que nós temos feito com o nosso Senhor? Cristo é a palavra viva. Cristo é a água viva. Ele é o pão vivo. Só Ele pode dar, porque Ele é a fonte de toda a vida. Jesus não tem a vida. Jesus é a vida. Jesus não tem luz. Ele é a luz. Jesus não tem amor. Ele é amor. Jesus não tem eternidade. Ele é eterno. Se você tem a Ele, você tem eternidade. Só Cristo, amados irmãos. Amados irmãos, Cristo fez tudo por mim e por você naquela cruz. Tudo que nós necessitávamos estava ali. E agora, amados irmãos, nessa noite, Ele está fazendo um convite a todos nós que temos sede de vir das águas. Olha, alguém tem sede? Venha e beba da água da vida. Apocalipse 22. Olha o que ele diz. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que o Espírito e a noiva dizem? Vem, vem o quê? Vem me buscar, Senhor. Vem me buscar. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, maravilhoso Senhor. Maravilhoso Senhor.
você vai continuar nessa seguida. Vinde, buscai, arrependam, convertam, recebam a palavra de Deus como a palavra de Deus. Que a palavra de Deus goteje, amados irmãos, em nossas vidas. Essa palavra celestial, que recebemos aquele que tem sido, amados irmãos, que sacia a fome daquele que tem fome de salvação, sede de justiça de Deus, sede de libertação. Venha, Jesus. Há uma fonte de vida, há um alimento celestial, há um só lugar de satisfação, perdão e misericórdia. Como você está? O que você está bebendo para mudar a sua sede e a sua vida? Aquilo que não satisfaz. Jesus oferece o que satisfaz plenamente. O pão, a água e o vinho. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. E Ele é a satisfação da vida. É uma pessoa, que é Jesus Cristo. Irmãos e irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Possamos receber esse convite do Senhor amoroso e gracioso. Mas eu tenho tanta coisa pendente, ó, sem dinheiro. Eu tenho que arrumar minha vida, tem coisas que eu tenho que fazer, tem tanta coisa que você não tem nem ideia. Sem dinheiro. Venha, sedento, seco, perdido, sem vida. E você vai encontrar o perdão, a graça e a misericórdia de Deus, enchendo nossas vidas dele mesmo e nos trazendo plena satisfação